Olá pessoal, então mais um vídeo aqui, continuando falando sobre os conceitos básicos de circuitos elétricos, né? Então os elementos passivos eu vou falar sobre um pouco aqui no vídeo de hoje. Então o que estudar sobre um elemento de circuito? Então quando você pega, sei lá, você está querendo estudar circuitos, então você pega um elemento, né? Um resistor, por exemplo, ou um capacitor, ou um transistor, ou um diodo, né? E aí você pensa, o que que eu tenho que estudar para entender esse elemento? Então, basicamente, você pode começar com três coisas. Primeiro, é a curva ou comportamento I versus V, ou V versus I, tanto faz, que é um gráfico que vai mostrar como que o elemento se comporta com variação de corrente e variação de tensão. Então, isso aqui é um gráfico, tá? Normalmente você vai encontrar no manual do elemento, né? Então, para que esse gráfico serve? Para que o gráfico de corrente e tensão serve para você fazer um modelo de projeto? Como assim? Você vai vir para o resistor, o gráfico dele reflete a lei de Ohm, certo? Então, é a lei de Ohm que você vai usar para fazer o projeto usando um resistor. Okay? Segunda coisa, você tem que aprender sobre um elemento de circuito, que é o material e a geometria, né, de fabricação. Certo? Por que a geometria de fabricação? Porque dependendo do material e também da geometria, você vai conseguir identificar os parasitas. Certo? Por exemplo, você pode ter um capacitor assim, né? Um capacitor cilíndrico, né? Chamado de eletrolítico, certo? E aí você tem as duas perninhas dele aqui. Então, se você não sabe como que é a geometria dentro disso aqui, você não tem a menor ideia como que ele se comporta em alta frequência. E aí, quando você descobre que ele é tipo um rocambole lá dentro, então aqui está o positivo e aqui está o negativo, então você sabe que ele é um rocambole, ele está todo enroladinho ali dentro. Então, condutor enrolado, né, com certeza vai ter uma indutância parasita. Então, em alta frequência, este capacitor, na verdade, vai ser um indutor. Okay? Então, por isso que você, quando tem frequências muito altas, você não usa capacitor eletrolítico, você usa capacitor de cerâmica ou de poliéster, dependendo da frequência. Tá? Porque eles não são rocamboles, certo? Eles não se transformam em indutores em alta frequência. Então, isso aqui foi só um exemplo, né? Só um exemplo, tá? Terceira coisa que você tem que aprender sobre aquele elemento é as associações série e paralelo dele. A associação série e paralelo vai depender, né, do número 1 aqui, do comportamento IV. Então, dependendo do comportamento de tensão e corrente dele, você associar em série vai somar ou multiplicar, e quando você associar em paralelo vai dividir ou subtrair. Então, a associação série e paralelo depende do elemento. Tá? Então, essa parte aqui, essa parte aqui do meio, que é o material e geometria de fabricação, vamos deixar para depois. Tá? Então, eu vou deixar para depois isso aqui. Mas por que deixar para depois? Porque isso aqui tem a ver com os parasitas. Mas a gente vai estudar primeiro ideal, para depois a gente usar os ideais para construir os imperfeitos. Né? Estudar primeiro o ideal. Porque com o ideal a gente constrói qualquer outro que não seja ideal. Certo? Então vamos deixar para depois esse e vamos estudar primeiro aqui o 1 e o 3, que é o comportamento IV e associação série e paralelo. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai começar estudando resistores e circuitos resistivos.
Aí você pergunta, mas todo mundo que vai estudar circuitos elétricos sempre começa estudando circuitos só resistivos, tá? Por que não vai logo para circuitos resistivos, capacitivos, indutivos, todo mundo junto, né? É porque é o seguinte, nos circuitos resistivos, você vai estudar um monte de propriedades que depois você vai poder generalizar para os outros tipos, certo? O que, se você começar com os capacitores e indutores de cara, você vai ter que primeiro revisar números complexos, né, porque eles usam números complexos, e depois começar a se preocupar com frequência e com um monte de coisa que não é necessário, né, para você aprender agora, para entender circuitos resistivos. Então ficaria muito cansativo e se tornaria até chato aprender tudo junto. Então a gente começa estudando fácil, porque uma vez que você faz uma boa base sólida, com os conceitos básicos e fáceis, quando vier o difícil, você não vai achar difícil, certo? Então é uma questão de didática você estudar circuitos resistivos primeiro. Então vamos ver os resistores aqui que são os ideais, né? Eles só possuem resistência. Então modelos. Modelos. Então a gente tem dois. Um que é o elétrico. Modelo elétrico. E o outro, que é o modelo elétrico, é esse aqui. É V igual a R vezes I. E o outro que é o modelo geométrico. Ou físico, né? Deixa eu botar aqui. Então tem o modelo geométrico ou físico, que é o R é igual a resistividade vezes o comprimento, chamar de L. Eu confundi com indutância, então vou chamar de comprimento C mesmo. Confunde com C, com capacitor. Vamos botar aqui comprimento, né? Comprimento C mesmo. E a largura L, né? Então isso aqui é comprimento. Isso aqui é largura, tá? E isso aqui é resistividade, que é uma propriedade física de um material. Todo material tem resistividade, todo. Certo? Então no modelo elétrico, né? No modelo elétrico, a gente vai ter um gráfico aqui. É mais simples o modelo elétrico. Então vai ter o que é o modelo, né? Então vale do vídeo passado aí. Quem não assistiu o vídeo do modelo, veja lá. Só uma maneira de você representar uma coisa abstrata, né? Uma coisa que não existe. O ser humano cria um modelo para modelar. Então a gente vai ver que essa equação aqui de V igual a RI é uma equação linear, né? De primeira ordem que passa pela origem. Então isso aqui é comportamento. Se você variar um pouquinho de corrente aqui, ó, né? Se variar um pouquinho de corrente aqui, vamos pegar outra cor aqui. Então, variar a corrente aqui, você vai ter uma variação proporcional ao valor do R, né? Então, se eu variar a corrente maior aqui, vai variar uma tensão maior. Por quê? Porque é diretamente proporcional. Estão vendo aqui, ó? Então, a lei de Ohm diz isso. A lei de Ohm está dizendo só que é uma reta. Então, se você variar a corrente e tensão no resistor, se você variar a corrente no resistor, vai ter proporcionalmente a resistência a mesma variação em tensão. Se variar a tensão no resistor, vai ter proporcionalmente a mesma variação em corrente. Tá? Ah, professor, e se fossem resistores diferentes, como é que eu represento? Quer dizer que todo resistor vai ter essa reta aí? Não, depende do valor da resistência. Porque vocês sabem que esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, né, é o arco tangente, né, do cateto oposto sobre o adjacente, né? Então, esse ângulo aqui, né? A tangente do ângulo aqui é cateto oposto. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se você escrever aqui, né? Certo? Então, o R é exatamente essa inclinação aqui. Então, se eu variar o R, eu vou variar a inclinação, simplesmente. Então, vai ter um R que vai ter uma curva assim, vai ter outro R que vai ter uma curva assim. R2. Vai ter um R que vai ter uma curva assim. Troncho não, né? Certo? Então, à medida que o R é grande ou pequeno,
você vai ter uma variação maior ou menor na proporcionalidade. Então, por exemplo, se esse R aqui ele é muito pequeno, então se eu variar a corrente, vai ter uma variação proporcional na tensão proporcional à resistência, ok? Então, vai depender aí do valor do resistor, certo? Por exemplo, se você tem esse resistor R2 aqui, imagina que esse R2 aqui é 1 mega ohm. Então, se você variar miliamperes aqui, já vai variar volt, certo? Se variar um pouquinho aqui, já varia muito a tensão lá, ó. Varia muito a tensão aqui. Por quê? Porque esse resistor R2 é mega ohm, né? Então, qualquer variaçãozinha pequena de corrente vai dar uma variação de tensão gigante, porque multiplica por mega ohm. Agora, se eu pegar esse resistorzinho aqui R3, né? Imagina que ele seja, sei lá, 3 ohms. Então, você vai variar um monte essa corrente aqui, e 3 ohms não vai dar quase nada de tensão, certo? Comparado com mega ohm. Se variar miliampere, a mesma miliampere, não vai dar quase nada de tensão. Então, mais ou menos por aí. Não sei se deu para entender. Então, o modelo geométrico, né? Ele como ele é geométrico, tem um modelo 2D, né? Um modelo 3D, né? Então, esse que eu botei aqui, comprimento e largura, é o modelo 2D. Então, você tem uma trilha de cobre, por exemplo, aqui. Aí você tem aqui a largura e você tem aqui o comprimento. Então, a resistência de uma trilha de cobre. Então, se você vai fazer uma plaquinha, né? Aí, na plaquinha de circuito impresso, você vai imprimir, você vai pegar o cobre lá e corroer, né? Deixar na plaquinha. Tem a resistência das trilhas de cobre. E você tem pega a resistividade do cobre, por exemplo, e você faz a conta qual que vai dar a resistência pelo comprimento e pela largura da trilha. Então, é muito útil esse modelo 2D para calcular, né, resistência de trilhas de PCB, que em inglês Printed Circuit Board, que é placa de circuito impresso, né? Então, em português é PCI, placa de circuito impresso. E o modelo 3D é bom para você saber dos resistores reais, né? Então, o modelo 3D então, o modelo em 3D seria só você, né? R vai ser igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, né? Essa aqui é a área. Como isso, né? Muito simples. Então, você vai ter agora um objeto 3D, né? Que você, no lugar da largura, né, você vai ter a área da secção transversal. E aí, se você fatiar isso aqui igual uma mortadela, igual um queijo, né? Pega o queijo e botar no pão. Você fatiar ele, você vai multiplicar só pela quantidade de fatias, que é o L, que é o comprimento. Botei L aqui, na verdade é C. Então você multiplica pelo comprimento. Então, quantas fatias de área você tiver, você multiplica pelo comprimento e pela resistividade que cada fatia tem. Então, se eu tenho uma resistividade de 10, então se uma fatia tem uma resistividade de 10, eu multiplico a quantidade de fatias aqui, né, nesse C. E se cada fatia tem uma área tal, divide pela área, eu vou achar meu resistor 3D. Tá? Então, a gente vai estudar essa parte aqui de geometria. A gente vai ver isso aqui quando estudar os parasitas. Certo? Então, o que importa para a teoria de circuitos é o modelo elétrico. Então, isso aqui é para teoria de circuitos. Certo? Então, a gente vai ficar com o modelo elétrico, ok? E deixa o geométrico um pouco para mais na frente. Certo? Então, vamos só botar aqui que o R2 é maior do que o R, que é maior do que o R3. Ok? Então, modelo de resistor. Agora vamos ver associação série e paralelo, né? Então, quais são as associações, né? Então, associações série e paralelo. Então, primeiro a gente vai ver o série e depois o paralelo.
Ok? Então, associação série, número 1. Série. Então, o que significa, né? Então, o símbolo de você colocar dois resistores ideais, que só tem resistência em série, é isso aqui. Ó. Você tem aqui nossos resistorzinhos, R1 e R2, né? Estão conectados em série. Aí você pensa, colocar dois resistores um seguido do outro é muito fácil, muito bonito, né? Mas não é assim que nos circuitos vão estar um monte de coisa conectada. Como é que eu vou saber se vai estar em série ou não? Calma. Então, segura aí essa pergunta, né? Primeiro a gente tem que entender como que eu calculo o resistor equivalente, dois resistores série. Né? Você, eu decorei no ensino médio, só somar, né? Calma, não precisa decorar. Você tem que entender o que acontece. Então você vai substituir, certo? Por um único resistor equivalente, para facilitar as contas depois. Né? Então, qual o valor dele? Você quer saber o valor. Então aqui, se a gente for para a geometria, mais fácil de enxergar. Eu gosto sempre desse exemplo. Então, se você pegar a geometria e desenhar aqui dois resistores, então, desenhar um resistor aqui, e aí se eu desenhar outro resistor colado em série com ele aqui, então se você prestar atenção, eles estão colados um no outro, em série. Então, por que soma, né? Por que soma? Porque, veja, quando eles estão em série, parece que é um resistor só, com a mesma área, ó. Então, imagine que eles têm a mesma área aqui, certo? Tem a mesma área, e aí você só vai, né? Você tem o R1 aqui e tem o R2 aqui. Então, você tem o R2 aqui, certo? Então, você vai ter o comprimento 2, você vai ter aqui o comprimento 1, certo? E aqui, ó, você vai ver que é só o resistor total equivalente vai ser igual a resistividade vezes comprimento sobre a área. Isso aqui vai dar resistividade vezes C1 mais C2 dividido pela área, o que dá resistividade C1 sobre área mais resistividade C2 sobre área. Né? Então isso aqui é R1 mais R2. Certo? Então, essa é a ideia básica de você colocar dois resistores em série, né? Por que soma? Tá? Por que soma? Cara, professor, e se a área for diferente? Se eu tiver resistores de largura diferente, não tem problema. Tá? Não tem problema, porque você pode quebrar, certo? Em várias partes e sair somando todas elas. De todo jeito, você vai somar quando estiver em série, porque você está adicionando mais resistência no caminho da corrente, certo? Então, não tem como fugir dessa regra, ok? Então, aí, isso aqui é só a ideia para você ter o raciocínio, tá? Então, não significa que na geometria todos vão ser assim, não, tá? Pode ser que a área seja diferente, então você vai ter que fazer uma integral, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Então, quem estudou cálculo vai entender que você, no lugar de somar, você vai fazer uma integral, né, de um volume, certo? E aí, você configura a integral nos limites de integração, as variáveis, e faz a conta tranquilamente. Então, estou dando um exemplo aqui muito ideal, porque a gente está trabalhando só com soma, a gente não está colocando integrais aqui, certo? Então, se você tem curiosidade, né, você vai usar a integral. Então, qual é o segredo da associação série? Né? Então você, até aí, nenhuma novidade. Então, qual é o segredo da associação série? Para você não ter dúvida, certo? Então, o segredo, vou botar aqui. O segredo da associação série para você nunca errar, nunca ficar na dúvida se está em série, se não está em série, é porque você tem que verificar se passa a mesma corrente. Então, sempre passa a mesma corrente pelos elementos.
Então, todos os elementos que tiverem em série, eles têm que ter a mesma corrente. Se não tiver, não está em série. Então, mesma corrente. Certo? Então, vou desenhar aqui para você ver. Então, toda vez que tiver um elemento em série com outro, certo? Então, passa a mesma corrente I aqui por eles, se tiver em série. Consequentemente, como vocês já devem estar acostumados aí, quem estuda circuitos elétricos, que corrente é o contrário da tensão, se passa a mesma corrente, ele vai dividir a tensão. Então, a tensão não vai ser a mesma. Daqui para cá vai ser V1 e daqui para cá vai ser V2. Certo? Porque no final aqui, daqui para cá, você vai ter a tensão V, que é igual a V1 mais V2. Então, circuitos série, certo? Circuitos série, eles passam a mesma corrente e dividem a tensão. Certo? Então, toda a associação série, é um divisor de tensão. Automaticamente. Certo? Então, identificou que passa a mesma corrente? Conclusão, é associação série. Identificou que é uma associação série? Conclusão, é um divisor de tensão. Certo? Automaticamente. Tá? Então, tanto faz se você desenhar assim, se você desenhar um resistor assim, né? Um resistor R1, um resistor R2, aí entra a corrente aqui, sai por aqui, é a mesma corrente. Se você desenhar um resistor aqui, outro resistor aqui, passa para cá a mesma corrente. Agora, se você desenhar um resistor aqui, outro resistor aqui, esses três resistores, depois puxar um resistor para cá, né? O que aconteceu? A corrente, ela vem aqui, nesse ponto ela se divide. Então, nesse ponto ela divide, vem uma corrente para cá e vem a outra corrente por aqui. Então, só quem está em série nessa conexão de resistores aqui são esses dois aqui, ó. Porque só nesses dois de baixo aqui que passa a mesma corrente. Então, nesses outros dois aqui, eles não estão em série. Não estão em série, porque não é a mesma corrente. A azul que passa para cá, a vermelha vai para lá e desce a verde. Certo? Então, espero que vocês entenderam aí, tenham entendido aí espero que vocês tenham entendido aí o conceito, né, de elementos conectados em série. Então, ajuda muito. Então, ó, daqui para cá ele vai dividir a tensão, mas aqui em cima ele não divide a tensão. Claro, vão ter tensões diferentes, mas não é um divisor de tensão natural. Tá? Então vamos para o paralelo agora. Então, 2. Paralelo. E aí você já deve estar, né, com a cabeça pensando que é tudo ao contrário, né? É bem por aí, mais ou menos por aí. Então você tem um resistor aqui, tem outro resistor aqui, você quer ligar os dois em paralelo, né? E aí tem o R1 e R2. E aí eu quero pegar, substituir eles por um resistor equivalente. E eu quero saber o valor dele, né? Então, da geometria, se eu for para a geometria para ter aquele pensamento, né? Geometria não, geometria. Só para a gente entender o conceito básico, então você teria que colocar aqui um resistor em cima do outro aqui, né? Vou colocar o paralelo aqui, ó. Né? Então, com um resistor em cima do outro, você está vendo que a área aqui vai se somar, né? Vou ter uma área maior e o mesmo comprimento. Então, o comprimento é o mesmo. Só que agora é a área, né? Eu tenho que vai ser A1 mais A2. Então, na equação geométrica, eu vou ter que R equivalente vai ser resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Só que agora você, rapaz, essa soma está no denominador. Como é que eu vou separar R1 e R2
de uma equação desse jeito aqui. Como é que eu vou separar R1 e R2 de uma equação desse jeito aqui? Para saber em função de R1 e R2. Como está no denominador, não tem como separar a fração, né? Mas aí, né, você usa o artifício matemático. E se eu inverter essa equação? E se eu colocar aqui, o que é 1 sobre R equivalente? É igual ao quê? Aí você inverte ali, 1 sobre R equivalente vai ser A1 mais A2 dividido pela resistividade vezes o comprimento. Inverteu a equação, aí vai. Aí, opa, agora eu posso separar isso aqui. Então, isso quer dizer que isso aqui vai dar A1 sobre resistividade vezes o comprimento mais A2 sobre resistividade vezes o comprimento. E esse elemento aqui é o inverso de R1 e esse elemento aqui é o inverso de R2. Então, se você inverter a equação do equivalente, você já acha que a regra do paralelo vai ser 1 sobre o R equivalente. Você quer achar o valor dele, né? É só você inverter os outros. Certo? E aí você vai somando quantos que tiver aqui no série também, né? Aqui no série você soma quantos estiver em série, né? Aqui também, quantos estiver em paralelo, você vai somar os inversos. Então, só para vocês entenderem, o inverso de uma resistência é chamado de condutância, tá? Existe um nome para isso. Então, em geral, o que as pessoas fazem? No lugar de você calcular, tipo, se o resistor R1 é 5 ohms, 3, aí 5, 4, 3, 8 ohms. Aí, no lugar de você fazer essas contas, tirando o MMC de todos eles, não faça isso. Inverta, calcule a condutância, faça essa conta aqui, ó. C equivalente. Aí você calcula as condutâncias individuais, inverte as frações de todo mundo. E no final você desinverte. Você pega que o R equivalente vai ser 1 dividido pela condutância equivalente. Então, sempre que você tiver que fazer cálculo de circuito paralelo, não monte essa equação de cima aqui, ó. Não monte essa equação gigante para tirar o MMC. Não faça isso. Tá? É só você inverter individualmente cada resistência, tá? Cada resistor, inverte ele e depois soma tudo e inverte no final. Ok? Então, basicamente, essa é a maneira mais fácil, né? Então, para finalizar um pouco para o vídeo não ficar muito grande, qual o segredo do paralelo? Você já deve imaginar, se você está com aquela regra do inverso na cabeça, né, que tensão é o contrário de corrente. Qual o segredo do paralelo? Né? O segredo do paralelo é que ele possui a mesma tensão. Ok? Então ele possui a mesma tensão. Tá? Nos elementos. Então, se ele não estiver com a mesma tensão, ele não está em paralelo. Ok? Então, para dois elementos aqui, ó, estarem em paralelo, isso não vale só para resistores, não, vale para tudo. Então, ele tem que ter a mesma tensão. Então, daqui para cá, o V aqui é o mesmo V daqui para cá, é o mesmo V, é a mesma tensão, né? E aí você já deve estar na cabeça, se você sabe que tensão é o contrário de corrente, você sabe que a corrente ela vai se dividir. Então, vai vir a corrente I1 para cá e vai vir uma corrente I2 para cá. Então, todo paralelo ele tem a mesma tensão e divide a corrente. Então, divisor de corrente. Certo? Então, se ele... Você quer saber, primeira coisa, está em paralelo ou não está? Está em série ou não está nenhum dos dois? Porque muitas opções, muitas situações, você vai ter que não vai estar nem em série nem em paralelo. E aí você vai se perguntar, e aí, como é que eu faço para saber se está ou não está? Primeira coisa, possui a mesma tensão ou a mesma corrente? Aí você olha lá, opa, possui a mesma tensão aqui, eu estou vendo que possui a mesma tensão. Daqui para cá é a mesma tensão, aqui, aqui, então é a mesma tensão. Se tem a mesma tensão, significa que está em paralelo. Aí você, opa, se está em paralelo, eu tenho um divisor de corrente na minha mão, né? E ele vai dividir a corrente proporcionalmente ao valor das resistências. A gente vai ver depois a fórmula divisor de corrente, mas você tem que aprender isso aqui primeiro. Então, aplicações na prática. Então, na prática,
Você pensa, nossa, tá muito chato, eu só tô estudando coisas ideais, não serve para nada. Olha só que interessante na prática. Conceito básico de série paralelo que você usa na sua casa no dia a dia, certo? Então vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, qual seria uma ideia interessante de você usar a propriedade de circuito série? Então, existem dois elementos na elétrica do consumidor que a gente usa muito, conceito de série paralelo, que é disjuntor e fusível. Na sua cabeça, se você já tem experiência, já viu o que é um disjuntor, um fusível, você sabe, né? O disjuntor ele serve para proteger a casa, né, de curto-circuito, sobrecorrente, né? Coisas que dão errado, o disjuntor protege. E o fusível protege os elementos eletrodomésticos, né? Os equipamentos eletrônicos. Aí você, mas por que ele protege? É porque o disjuntor e o fusível, eles usam o conceito de circuito série. Certo? Que conceito é esse? Ó? Ele faz o seguinte, ó, você coloca um disjuntor aqui em série com a casa, né? Com equipamentos da casa. Então, a corrente que vem, né, da empresa de energia elétrica, né, a empresa de energia elétrica, vem uma corrente I aqui que entrando, antes de entrar na sua casa, ela passa pelo disjuntor em série com os elementos. E aí você aprendeu, você sabe, a corrente é sempre a mesma. Né? Se está em série, significa que a corrente é a mesma. Só que esse disjuntor aqui, ele tem uma corrente máxima que passa por ele. Por exemplo, imagine que é um disjuntor de 50 amperes. Então, se essa corrente I for superior a 50 amperes, o disjuntor ele abre o circuito. Se ele estava em série e ele abre o circuito, então não tem como mais a corrente grande que ia queimar seus equipamentos passar para os equipamentos da casa. Certo? Então ele abre o circuito aqui. Ó. Então, como em série é a mesma corrente, se um elemento falhar ou abrir o circuito, não passa a corrente por todos os outros. Certo? Não passa corrente por todos os outros. E o fusível é a mesma coisa. Isso aqui só acontece se o I for maior do que o I máximo. Certo? Então isso aqui acontece com o fusível da mesma forma, só que o fusível você não vai ter uma casa inteira, né? Os equipamentos da casa inteira ligados em série. Então no fusível você vai ter só o fusível aqui em série com um equipamento eletrônico, um equipamento individual. Então, se a corrente do fusível tem uma corrente máxima que passa por ele, então você compra o fusível pelo valor da corrente máxima dele. Se for aí a corrente que vai entrar no equipamento, que sai da tomada, imagine que a tomada, né? Imagine que o equipamento, por alguma falha, puxou uma corrente a mais, então vazou corrente a mais, então o fusível ele vai abrir o circuito. E isso aqui vai ficar um circuito aberto aqui, não vai danificar seu equipamento, né? Porque vai interromper a corrente. Então isso é uma aplicação direta de conceito de circuito série, certo? Se você aprender o que é a mesma corrente que passa, você já vai aplicar, né? Então, muito bom. E a aplicação paralelo, então a aplicação do paralelo seria o seguinte, porque se você imagina, né? Nossa, mas se eu fosse usar todas as lâmpadas da casa, os equipamentos, a geladeira, o fogão, tudo em série, imagina se dá um curto-circuito, um problema na geladeira. Em um equipamento, se desse um problema em um equipamento, ia desligar todo mundo. Então não basta usar a propriedade série, você tem que usar a propriedade paralelo para que você use, né, da maneira correta. Então, exemplo, por exemplo, lâmpadas. Lâmpadas e eletrodomésticos. Todos estão em paralelo. Certo? Então você tem na sua casa aqui 220 volts ou 110. E aí vem para os equipamentos aqui. Então vai ter a lâmpada 1, vai ter a lâmpada 2, vai ter o eletrodoméstico 1, o eletrodoméstico 2 e por aí vai, né? Então, se uma lâmpada queimar,
não tem problema, porque o paralelo, ele mantém a mesma tensão 220/110, que é ótimo, porque o paralelo vai manter a mesma tensão, né? E ele divide a corrente para cada um. Então a corrente de cada um é independente um do outro, porque ele é dividido. Então a corrente que entra aqui vai dividir por todos os equipamentos que tem lá, né? E para você proteger todos os equipamentos, não tem como você proteger em paralelo, você só pode proteger em série. Então o que você faz? Você junta os dois e, usando propriedade série e paralelo, você vai ter aqui o seu 220 ou 110, que vai entrar no disjuntor, entra no disjuntor e aí depois vai tudo em paralelo. Então vai estar em série com o indutor, em paralelo com as lâmpadas e com os eletrodomésticos. Então o que ele faz? Se vier uma corrente, aí vai dividir a tensão, professor? Vai dividir a tensão, só que a tensão V no indutor, no disjuntor, ela é desprezível. Né? O que significa isso? Significa que o VD do disjuntor é muito menor do que 220 ou 110. Por que isso? Para não alterar muito, né? Então, por isso que quando você mede na tomada, não dá exatamente 220, né? Então, na verdade, vai dar mais, né? Em geral, a empresa fornece mais do que 220 e aí vai variar, dependendo dos seus disjuntores. Por isso que não é exatamente igual quando você mede na tomada, né? Porque tem os disjuntores ali em série, né? Tem mais o comprimento do fio, que já dá queda de tensão também, mínima que seja, mas é bem estável isso aqui. E aí você protege. Se passar uma corrente maior do que a máxima, num temporal, sei lá, um raio, alguma coisa, então ele vai abrir o circuito e seus equipamentos estão todos ok. Se queimar um equipamento, não tem problema, os outros estão ok, usando propriedade série e paralelo. Tá? Então espero que vocês tenham aprendido aí o conceito de série e paralelo nesse vídeo, né? O conceito também do modelo de resistor, modelo elétrico, modelo geométrico. Então, para a teoria de circuitos, só vai importar para nós o modelo elétrico por enquanto, ok? E eu vou tentar trazer experimentos aí no canal. Então, eu vou pegar uns LEDs aí, algumas coisas, fazer umas brincadeiras para mostrar na prática para vocês como que isso funciona. Se divide a tensão, se divide a corrente, como é que funciona, né? Mas eu só vou fazer isso quando a gente entender circuitos. Então, o próximo vídeo vai ser sobre circuitos. Então, a gente vai começar a montar as coisas. Então, vamos ver como é que se comporta, né? Teoria de circuitos para, né, circuitos fechados, ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal.